Vem cá, você mesmo aí que está assistindo O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, você tem noção de que está testemunhando a história da TV sendo escrita? Você acha que é exagero meu? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou destacar as melhores coisas de Anéis de Poder até aqui, mas vou falar também das piores. Bora? Seja você fã ou não dos livros do Senhor dos Anéis, dos filmes dirigidos lá pelo Peter Jackson, uma coisa você não pode negar. A estreia dessa série, Os Anéis de Poder, representa um marco impressionante para a história das séries. Afinal, ela está nos proporcionando a oportunidade de ter, numa tela de TV, a experiência de ver uma produção em grande escala, com C maiúsculo mesmo, de cinemão. Envolvendo valores que até então eram inimagináveis para a TV, e só para ilustrar como referência, apenas pelo direito de adaptar o cenário, personagens e história da Segunda Era, que é tratada ainda que de forma muito breve nos apêndices do Senhor dos Anéis e nos Contos Inacabados, a Amazon, que é dona do Prime Video, pagou para o espólio do Tolkien incríveis e impressionantes 250 milhões de dólares. A partir disso, comenta-se que a ideia é fazer 5 temporadas ao custo total de cerca de 1 bilhão de dólares, sendo que a produção da primeira temporada sozinha teria custado aos cofres do Jeff Bezos 465 milhões de dólares, em função da necessidade, claro, de se construir vários sets, tanto os reais quanto os virtuais, do zero, e que obviamente acabarão sendo reutilizados nas temporadas subsequentes. Em comparação, os 3 filmes do Peter Jackson custaram ao Warner 285 milhões quando foram produzidos lá no início dos anos 2000. Sendo assim, e considerando a inflação acumulada no período, se fossem feitos hoje, custariam algo em torno de 490 milhões. Ou seja, a primeira temporada dessa série aqui, sozinha, que como mencionei custou 465 milhões para a Amazon, praticamente empata em custos com a trilogia toda, que foi lançada lá entre 2001 e 2003. Dito isso, para alguém como eu, que não é assim tão letrado na obra do Tolkien, cá entre nós, eu só li o livro, ou os livros da trilogia do Senhor dos Anéis uma única vez, a sensação até aqui é de estar vendo algo feito com muito cuidado e respeito pelo trabalho do autor e criador desse universo tão fantástico, ao mesmo tempo que se tenta criar uma ligação visual muito bem-vinda com os filmes do Peter Jackson. Não à toa, os orcs da série, por exemplo, têm a mesma aparência daqueles vistos nos filmes. Outra coisa que chama atenção positivamente até aqui é a óbvia tentativa dos criadores da série, os novatos J.D. Payne e Patrick McKay, de emular em termos de estrutura narrativa o que os filmes fizeram. Sim, a história aqui é inédita, não se prende a nenhum livro especificamente, ainda que beba de suas fontes, obviamente. Mas ela deu nesses 4 primeiros episódios boas indicações de que, de fato, criará algo realmente novo dentro do período da Segunda Era, sem, contudo, esquecer de imprimir significados e consequências que reverberem a ideia por trás dos eventos do Senhor dos Anéis, como, por exemplo, a necessidade da união entre povos diferentes para combater um grande mal que ameaça a todos. Não à toa a gente viu lá logo no iniciozinho, nos 2 primeiros episódios, as consequências do fim da Guerra da Primeira Era, quando elfos e homens se uniram contra as forças de Morgoth, ao mesmo tempo em que fomos apresentados a Galadriel mais jovem, cuja perda do irmão, um dos tantos mortos no campo de batalha naquele período, a moldou a ser, naquele momento da trajetória de sua longa vida, uma guerreira disposta a tudo para provar que Sauron não só sobrevivera, como ainda representava uma importante ameaça mesmo vários anos depois do fim daquele grande conflito lá na Primeira Era. Nesse contexto, fomos introduzidos a personagens novos e inéditos, com destaques para o elfo Arondir, além dos humanos Browning, Halbrand e os poderosos da Ilha de Númenor, além, claro, dos ancestrais dos Hobbits, que se não estão lá no lore do Tolkien que a gente conhece, sem qualquer dúvida refletem aspectos daquelas histórias ou de personagens que estavam nelas, quer seja pela importância que desempenham no arco geral da trama, ou pelo carisma, como é o caso dos Pés Peludos ou dos Anãos, aqui representados por Durin, um velho amigo do elfo Elrond, uma versão mais jovem do personagem que teria grande importância nos eventos da Terceira Era que a gente viu tão bem cobertos lá nos filmes do Peter Jackson. Outra coisa muito legal que a série já fez ao longo desses 4 primeiros episódios é brincar, usando e abusando de pistas falsas, com o mistério por trás da identidade da forma humana do Sauron, quer seja através da dinâmica estabelecida entre Galadriel e Halbrand, que parece ter uma moral bem dúbia, pelo menos no início dessa história, e também pelo surgimento do Estranho, que aparece literalmente caindo dos céus e com um comportamento bem suspeito, mas que ainda assim acaba sendo acolhido ali pela Nori,
deixando no ar a possibilidade então que ele seja uma versão jovem do Gandalf nesse momento da Segunda Era, né? Aliás, como mencionei a Nori, vale destacar que os Pés Peludos, enquanto ancestrais dos Hobbits, se mostram bem fiéis à natureza daqueles personagens tão carismáticos que conhecemos nos livros e nos filmes, quer seja pela ingenuidade, bondade ou pelo espírito de companheirismo que os caracteriza. Então, em resumo, os pontos altos da série até aqui são os belíssimos cenários, muitos ali parecem saídos sem qualquer exagero de quadros ali de uma exposição de arte, né? Acho que nisso todo mundo vai concordar. A ótima trilha do Bear McCreary, lembram dele lá de Battlestar Galactica? Aqui fazendo um trabalho que traz tensão, escopo, como nas apresentações de cada local importante da história, e também de urgência. É notório aqui como ele conseguiu criar algo tão criativo e autoral quanto o Howard Shore fez lá nos filmes. Além disso, é impossível não falar do carisma de alguns personagens. Toda a interação entre a Nora e a Pop no núcleo dos Pés Peludos, ou entre Durin e Aaron, por exemplo. E dá muito bem-vinda diversidade de elenco, obviamente, né? Agora, o que talvez seja um dos grandes destaques da série até aqui é a forma que ela encontra para falar sobre temas atuais, como xenofobia, por exemplo, como vimos no quarto episódio, quando os Númenóreanos ficam indignados com a presença de um elfo ali. Ou quando a série destaca a ignorância orgulhosa dos homens de Númenor, ou mesmo de elfos como Gil-galad, que se recusam a enxergar os sinais de um mal iminente capaz de destruí-los. Tá, então tudo é perfeito nessa série? Claro que não, né? E na minha opinião, apenas uma, na verdade, não é uma coisa assim tão perfeita até aqui, por culpa exclusiva da série. E eu falo da enorme quantidade de personagens, eventos e lugares que são introduzidos ao mesmo tempo nesse início, que pode deixar espectadores menos conhecedores do universo do Tolkien um pouco tontos aí nesse início, à medida que é um desafio conseguir estabelecer as relações todas entre esses personagens, lugares e eventos ao mesmo tempo. Agora, das coisas ruins que não são culpa da série, a falta de paciência de muita gente de querer ver tudo se resolvendo logo e rápido, esquecendo que só vimos 10% da série, é uma coisa digna de nota também. Pois é, porque se teremos 5 temporadas de 8 episódios cada, teremos então 40 episódios no total. E a gente só viu 4 até aqui, ou seja, 10% da série, 10% da história. Então querer que as coisas estejam funcionando num ritmo absolutamente urgente a essa altura é como querer que o Frodo consiga jogar o anel na Montanha da Perdição com meia hora de filme lá na Sociedade do Anel, por exemplo. Não faz sentido nenhum, né? Outro aspecto que não posso deixar de comentar aqui é o fandom tóxico que uma série dessa escala tirou do esgoto da internet e que usa e abusa da misoginia e do racismo para reclamar de uma protagonista feminina ou da presença de um elfo negro, por exemplo, na história. Pois é. Sobre esses tópicos, aliás, deixo aqui a dica do ótimo vídeo feito pelo Alexandre lá no canal do Cinealerta, que desenhou direitinho os motivos do porquê Anéis de Poder talvez não seja mesmo uma série feita para todo mundo. Infelizmente. Recado dado, deixo aqui meu convite para que você comente aqui embaixo e divida comigo aí o que você achou da série até aqui, o que você tem achado da série até aqui, quais são as suas expectativas para a segunda metade da primeira temporada, o que você gostaria de ver ainda sendo apresentado ou introduzido, ou mesmo resolvido no final dessa primeira temporada. E agradeço se você chegou até aqui no vídeo, deixando também aquele segundo convite para que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente se ver nos próximos vídeos. Tchau!